O entendimento da oposição neste momento é de inviabilizar, ou seja, de tirar essa credibilidade do julgamento em andamento, já numa reta final aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente viu ali nessa imagem ao vivo, agora mesmo, os diversos líderes da oposição, como o deputado Coronel Zucco, vice-líder da oposição, o deputado Rodrigo Dazaelli, Flávio Bolsonaro, que inclusive recebeu o Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes na Comissão de Segurança. Então ele faz esse relato para tentar, logo na sequência do voto do ministro Alexandre de Moraes, tirar essa credibilidade e vir com o argumento da oposição que esse julgamento é inválido. E aí, só para a gente entender, eu conversava agora com nomes da oposição, fiz uma pergunta se esse final do voto do ministro Alexandre de Moraes já era o esperado. O que eu ouvi de alguns parlamentares agora mesmo é o seguinte, que o ex-presidente, ele foi condenado enquanto presidente da República, que não é nenhuma novidade, que esse voto já era justamente o aguardado. Então, até aqui a gente tem um voto esperado tanto pela oposição quanto pela ala governista, que também acaba comemorando este resultado. Agora, a esperança da oposição se concentra justamente sobre o ministro Luiz Fux, inclusive com recortes nas redes sociais sobre aquela interferência ali do ministro Luiz Fux, dizendo que houve um acordo, hoje um pouco mais cedo, de que ninguém iria interromper o voto. E aí vem uma fala do ministro Flávio Dino dizendo que quando o ministro Luiz Fux estiver fazendo a sua fala, o seu voto ele não vai interferir. Quero ouvir aqui um pouco do Mano Ferreira sobre a sua análise, Mano, esse clima dentro do julgamento. Na semana anterior, a gente viu que os advogados, enquanto realizavam as suas sustentações, eles tentavam criar um clima, esse ambiente entre os ministros, lembrando fatos anteriores, um advogado que já foi um senador, inclusive, tentando lembrar alguns momentos com o ministro Flávio Dino, e hoje a gente viu ali o ministro relator Alexandre de Moraes muito à vontade, muito calmo, até fazendo algumas um tipo de brincadeiras entre os outros ministros. Já o ministro Fux vai na contramão. Há uma expectativa da oposição que seja uma esperança de fato, mas há também o entendimento de que o ministro vai ter uma divergência, mas vai acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria ouvi-lo aqui, Mano. Então, qual é a sua análise sobre a construção do ministro Alexandre de Moraes? Alguma coisa do que foi feito na sustentação foi acatada pelo ministro ou de nada serviu? Olha, Bruno, a gente pode dizer que praticamente de nada serviu. O que a gente está assistindo, de fato, nesse tensionamento entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Fux é muito mais uma divergência de postura na condução do processo e de alguns elementos formais do que, de fato, uma divergência a respeito do mérito da acusação e agora do voto pela condenação. Então, há uma expectativa para saber se, no voto do ministro Luiz Fux, haverá a continuidade dessa divergência, ou seja, uma divergência que é parcial, é muito mais a respeito de como o Supremo Tribunal Federal tem se portado num contexto em que temos uma crescente parcela da sociedade em desconfiança do Supremo Tribunal Federal. Há, inclusive, pesquisas, repercutimos aqui ontem mesmo no Tempo Real, uma pesquisa que mostra que a percepção de confiança da sociedade em relação ao STF está polarizada pela metade da população confia no Supremo, a outra metade declara desconfiança em relação ao trabalho dos ministros. Então, nesse contexto, há na postura do ministro Luiz Fux um descontentamento com, digamos assim, essa informalidade, essa camaradagem, esse clima com algumas piadinhas no decorrer do julgamento, no entendimento de que isso não ajuda a recuperação da credibilidade do Supremo Tribunal Federal frente à parcela da sociedade que hoje desconfia da Suprema Corte. No entanto, ao mesmo tempo, é pouco provável, na minha leitura, que essa divergência chegue ao mérito, ou seja, acredito que a tendência é que até mesmo o ministro Luiz Fux vote pela condenação dos acusados.
Ô Túlio, e aí a gente olhando no retrovisor, olhando a história um pouco, a gente relembra que em outras regiões, outras nações, onde houve um golpe de Estado, um governo acabou sendo retirado para outro se manter ou para os militares chegarem, a gente vê que usaram da força, de equipamentos, usaram as Forças Armadas para conseguir atingir. O Chile aconteceu isso, inclusive, se a gente for rever a história, como foi justamente esse ataque à democracia ali, justamente na história do Chile. Depois a gente vê como foi a situação dos militares na Venezuela também, mas olhando aqui para esse voto do ministro Alexandre de Moraes, fica claro, ele cita que lá em 2021 o ex-presidente começou numa live nas redes sociais fazer um gesto para as Forças Armadas, dizendo que as forças sempre atendeu um chamado do povo e que não seria diferente naquele momento. Então, que houve uma organização e que, independente do ex-presidente estar no 8 de janeiro ou não, havia uma ordem para que isso acontecesse. Fica claro, então, que existe uma nova modalidade de golpe de Estado no entendimento desse julgamento, não mais usando armas ou com instrumentos das Forças Armadas, e sim com quem está no comando, usando inclusive de forma intelectual, Túlio. Seria um novo formato, um novo entendimento da Suprema Corte? Olha, Bruno, a sua pergunta é muito interessante e certamente ela vai virar uma pergunta para as faculdades de Direito. Nós estamos vivendo aqui um paradigma jurídico, um grande exemplo, um grande case jurídico para as próximas gerações. Por quê? Na verdade, na história do Brasil, nunca se discutiu até que ponto é uma cogitação de golpe ou é um início de atos de execução de golpe. Como você muito bem colocou, tipicamente, o exemplo clássico de um golpe de Estado ou de uma tentativa de golpe de Estado envolve obrigatoriamente o uso de forças armadas. Então, no 8 de janeiro, não haveria ali forças armadas naquele ato e também não haveria sequer autoridades a serem depostas. Por essa razão, o argumento da oposição, dos advogados de defesa, é que seria um crime impossível, que não houve sequer tentativa, porque não havia o elemento da chamada violência ou grave ameaça, que deve configurar ou não ao início de uma tentativa de golpe de Estado. Agora, o que nós vemos hoje, em tempos de redes sociais, em tempos modernos, é o fato de que lives, de que publicações, de que incitações poderiam já configurar essa grave ameaça. Eu entendo que é muito frágil esse tipo de configuração, porque você pode, Bruno, começar a criminalizar qualquer tipo de manifestação política. A manifestação política pode ser interpretada como uma coação ao judiciário, da mesma forma que pode ser interpretada como uma incitação contra o Estado de Direito, contra o funcionamento das instituições. Então, esse tipo de interpretação elástica, ela é perigosa, porque ela pode valer tanto para um lado quanto para o outro. De qualquer sorte, o ministro Alexandre de Moraes tentou ali, com um esforço hercúleo, demonstrar várias passagens, vários atos de Jair Bolsonaro e da cúpula do governo federal que levavam a essa grave ameaça. Ele diz que não é meramente uma live, é uma live em que ele ameaçava o Supremo Tribunal Federal, dizendo que não ia aceitar mais certas posturas do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, naquela manifestação no 7 de setembro. Então, até que ponto nós estamos diante do campo da cogitação e do início de uma execução de uma grave ameaça a um Estado democrático de direito, é uma linha muito tênue, Bruno. Nós certamente estamos criando não só a história política, como a história do direito nesse caso, tanto no Brasil quanto no mundo. A história sendo escrita, de fato, a gente vai acompanhando aqui em tempo real, ainda segue essa movimentação aqui no Supremo Tribunal Federal. Antes de voltar a São Paulo, quero só repercutir, conversava agora aqui com o deputado Rogério Correia, que é aliado do governo, esteve aqui dentro do Supremo, inclusive acompanhando o julgamento. Eu fiz um questionamento a ele sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes. O que eu ouvi é, sim, muito consistente e completo. De um outro lado da oposição, converso agora com o deputado capitão Alden, me dizendo que sim, o voto sem novidades. E aí vem essa repercussão com vários outros parlamentares, deputado Orlando Silva, Chico Alencar, que vão na mesma linha de que não houve nenhuma novidade no voto do ministro Alexandre de Moraes. Então a expectativa agora é justamente para os outros votos, para os outros ministros acompanhando ou não o relator. Lembrando, somente o ministro Flávio Dino e o ministro Luiz Fux são juízes que atuaram na carreira de juízes. Os outros são advogados, ex-ministros de Estado. Então a expectativa sobre a consistência do voto tanto do ministro Flávio Dino quanto também do ministro Luiz Fux. Márcia Dantas.
Obrigada, Bruno Pinheiro. Continua daí, por favor. Eu quero ouvir agora o Mano Ferreira sobre a expectativa desses próximos votos. Eles devem seguir uma linha mais dura, mais rígida, como a de Alexandre de Moraes, ou deve suavizar? Eu sei que o ministro Flávio Dino tem uma linguagem dele, né, que é mais engraçada mesmo, que acaba realmente fazendo algumas piadas durante o discurso. Deve suavizar ao final da tarde ou deve continuar nessa pegada mais intensa, Mano Ferreira? Olha, Márcio, tudo indica que a pegada vai continuar intensa, porque o ministro Flávio Dino tem posições conhecidas a respeito dessa trama golpista. Inclusive, ele era ministro da Justiça durante o 8 de janeiro e se tornou um personagem extremamente polêmico, inclusive em função daquelas declarações a respeito das câmeras dos palácios que teriam as gravações excluídas, e ele tratou disso com um certo deboche enquanto era ministro da Justiça. Então, é muito provável que o ministro Flávio Dino siga essa linha. Eu confesso que há alguma expectativa a respeito de qual será a linha argumentativa adotada pelo ministro Cristiano Zanin, que durante a sua trajetória como advogado sempre teve uma linha mais garantista, digamos assim, né? Quando a gente pensa que no direito há a tradição dos acusadores ligados ao Ministério Público, é o caso da carreira do ministro Alexandre de Moraes, e há a carreira, né, a tradição daqueles que são mais ligados a uma visão garantista, que costumam ser os advogados de defesa. Essa é a trajetória de Cristiano Zanin, que inclusive foi mencionado algumas vezes até por advogados que disseram, né, que tentaram apelar ao ministro Cristiano Zanin, no sentido de que, olha, o senhor já esteve no nosso lugar na ocasião em que Cristiano Zanin era o advogado de defesa do presidente Lula. Pois é, a gente lembra desse pequeno detalhe, né? Agora vamos falar com o Túlio Nassi exatamente sobre essa expectativa da narrativa. Durante o dia de hoje, a gente vai ver a narrativa da perseguição da oposição, de que realmente não existem provas. Os advogados, inclusive, de Jair Bolsonaro falaram hoje pela manhã que todo julgamento é nulo, foi a frase do advogado. Esse julgamento está completamente nulo, na nossa opinião. E, inclusive, eles fizeram um pedido também, Túlio Nassi, para que Jair Bolsonaro saia da prisão domiciliar e vá fazer uma cirurgia para retirada de algumas pintas, que não se sabe ainda se são malignas ou benignas. Então, a defesa vai andar para esse lado ali da saúde de Jair Bolsonaro pós-condenação. Quais podem ser os efeitos disso? Mesmo com a condenação vindo, ele pode ficar numa prisão domiciliar, ele pode ser levado para a Papuda, ele terá algum tipo de cela especial? O que a gente pode prever nos próximos momentos aí desse julgamento, Túlio Nassi? Olha, Márcia, esse tabuleiro que está posto nesse julgamento, ele é bastante interessante e peculiar. Porque, como eu disse aqui no início da transmissão, é um julgamento que não termina agora, né? É um julgamento que vai se estender por conta da discussão do PL da anistia. Não podemos nos esquecer disso. Então, a estratégia da defesa, a estratégia da oposição política, exatamente vai nessa linha de vitimizar Jair Bolsonaro, de colocar Jair Bolsonaro como um mártir, de aquecer as turbinas para esse PL da anistia, porque após o julgamento, cujo resultado praticamente a sociedade já sabe, e não é por conjectura, não, é pelo julgamento dos atos de 8 de janeiro, dos outros réus. Então, por essa razão, o óbvio lulante é que a oposição, os advogados de defesa, façam ainda essa tentativa política de sensibilização da sociedade para que os próximos passos, no caso, no parlamento, sejam favoráveis a Jair Bolsonaro. Agora, no julgamento em si, caberá ainda recurso, mesmo que não haja divergência, porque cabe o chamado embargos de declaração. Então, o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro não será feito agora, Márcia. Então, não haverá aí na sexta-feira, que é a data prevista para o último voto, uma prisão de Jair Bolsonaro para cumprimento de pena. Ainda cabe os embargos de declaração. E também não acredito que haverá um acirramento em relação às medidas cautelares, porque hoje ele está em prisão domiciliar por conta de uma cautelar e não por conta deste julgamento de mérito. Seria uma estratégia muito ruim do Supremo Tribunal Federal procurar acirrar, nesse momento, mais uma cautelar ou agravar a situação de Jair Bolsonaro, porque só o tornará mais mártir e mais vítima, aí sim,
cabe um ponto à defesa e a muitos juristas a esse exagero do devido processo legal, porque depois da Lava Jato nós parece que temos o processo a jato. Então, realmente, o processo judicial do julgamento de Jair Bolsonaro é carregado de alguns vícios, de alguns defeitos processuais. E isso pode ser aproveitado pela defesa nos futuros recursos desse caso.